Olá, corredores e corredoras, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Quilômetro 41, o podcast do Corredor Amador. Eu sou o André Moraes, sou médico e corredor. Estou aqui com Murilo Grosso, treinador de corrida e corredor. E hoje, pessoal, a gente vai explorar aqui o treinador Murilo. Vamos falar sobre dúvidas, perguntas das mais frequentes que a gente percebe aí dentro da nossa base de ouvintes, o Murilo com os alunos dele, daquela pessoa que está começando a correr. Então, obviamente, se você já é um corredor experiente, pode ser que muitas dessas perguntas sejam interessantes para você também, mas a gente vai dar um foco aqui àquelas dúvidas mais básicas, aquelas dúvidas que são muito importantes, porque podem fazer a diferença entre a pessoa entrar na corrida para ficar ou apenas passar pela corrida e nunca mais voltar. Tudo bem, Murilo? Tudo ótimo, André. Fala, ouvintes. Prazer novamente estar com vocês neste episódio. E, André, são pontos que a gente vai conversar hoje que a gente provavelmente já abordou em outros episódios, talvez um ponto ou outro a gente até tem episódio exclusivo sobre, mas hoje é um grande catadão ali de informações, né? Dúvidas que são muito comuns em atletas iniciantes, mas também até atletas intermediários têm essas dúvidas, ainda passam por elas, e que eu, na minha prática como treinador, as respondo com muita frequência, tá? Então, é disso que a gente vai conversar hoje, vários tópicos, assuntos diferentes, então vai ser um episódio, com certeza, aí, bem interessante e bem dinâmico. Muito bom. Então vamos lá, gente. A primeira pergunta, Murilo, é uma pergunta que parece simples, mas não é, né? Que é quantas vezes por semana eu devo correr? Perfeito. Bom, André, essa pergunta vou responder com o depende, né? Depende da sua experiência prévia, se você já foi, de repente, corredor no passado, de repente ficou um tempo sem treinar, se você tem uma experiência prévia em alguma outra modalidade esportiva, principalmente modalidade de endurance, se você tem uma base de exercício de força ou não, tudo isso vai influenciar nessa resposta. Mas, para a gente se balizar, André, histórico de lesões, perfeito, um outro ponto extremamente importante, histórico de lesões. Mas, via de regra, André, para nos balizar um pouco aqui, um atleta iniciante, alguém que está começando, talvez buscando seus primeiros 5 quilômetros, seus primeiros 10 quilômetros, algo de 2 a 3 vezes na semana. 3 vezes seria preferível, se a pessoa não tem histórico de lesão, se de repente já faz um fortalecimento, etc., porque a gente vai ter menos intervalo entre as sessões de treino, a gente vai ter mais ali espaço, né, na semana para incrementos de carga de treino, né, estímulos de treinamento para que depois haja a correta recuperação, os estímulos de desenvolvimento de capacidade física, a gente consegue fazer isso com mais frequência. Agora, 2 vezes na semana seria o mínimo, né? Se a gente fala ali, quero treinar só de final de semana, só quero correr aos sábados. Poxa, aí não é uma boa. É muito tempo, né? Você vai acabar treinando, você tem um estímulo, você se recupera, você ganha um pouco ali de condicionamento físico, mas depois você tem muito tempo até a próxima sessão. Vai acontecer um destreinamento, provavelmente, você vai ficar ali patinando ali no lugar, não vai sair, né, do lugar. Então, pelo menos 2 a 3 vezes na semana seria interessante para uma pessoa que está começando. Uma coisa que eu penso assim, corredor, gente, é quem corre. Né? Então vamos supor, eu faço balé, jogo tênis, nado e corro. Quantos quilômetros, quantas vezes por semana? Não importa, você corre, então você é corredor, ponto. Mas eu acho que assim, para treinar corrida, e principalmente se você está buscando melhorias ao longo do tempo, eu acho que 3 é um bom ponto de partida. Exceto se você, como eu já falei, eu já faço tênis mais de semana. Aí tudo bem, você pode botar tênis um dia, mais 2 dias de corrida, e se você puder complementar com exercício de força, é muito interessante. Mas eu acho que para você colher reais benefícios da corrida, pensando em ganho de performance, tá, gente? Benefício você vai colher com 2 vezes por semana, com certeza, tá? Mas eu acho que 3 vezes é mais interessante. Até para que você possa ter variabilidade nos seus treinos, né, Murilo? Não sei se sim, com certeza, André. Você tem espaço ali para fazer um treino intervalado, para você fazer um tempo run, para você fazer o seu treino longo, uma rodagem regenerativa. Tudo isso
encaixável, né? Se você tem ali um número de sessões semanais um pouco maior. E aí o céu é o limite, né, André? Quando a gente fala em atletas avançados, a gente pode falar Não. em 5, 6, 7 sessões semanais, dependendo do caso. Claro que depende da experiência prévia, tudo isso 2 deve por ser dia em alguns construído. momentos. 2 por dia, treino É, duplo. Então, assim, tudo isso deve ser trabalhado de forma gradativa, aumento do volume feito de forma gradativa, né? A gente já falou isso várias vezes aqui no episódio. E aí eu acrescento um outro ponto, André, que mais importante do que frequência de treino é a consistência, né? Então, não adianta nada aquela pessoa falar assim. Isso é bem comum também. Quando alguém me procura, às vezes, na assessoria, fala assim: Ah, Murilo, eu quero começar a correr, eu tenho disponibilidade de correr 4 vezes na semana. Aí eu tento sondar, ver se realmente isso é possível, se não é, como é a rotina. Primeiro, se aquele corpo vai aguentar aquilo logo de cara. E segundo, se aquilo é uma, de repente, uma promessa de começo de ano da pessoa, ou se a pessoa realmente tem disponibilidade para fazer aquilo e disciplina. Porque não adianta nada a pessoa numa semana realiza 4 treinos, na outra semana realiza um. Aí depois realiza 3, depois não realiza nenhum. Eu gente. não gosto. Eu prefiro que a pessoa seja sincera com ela mesma, falando, não, não dá. Consigo fazer 3, ou consigo até fazer 2 vezes na semana, mas eu consigo fazer isso durante 6 meses de forma consistente, quase não falhando. É preferível que aquela pessoa que tem momentos de muita Isso. frequência e pouca frequência. Murilo, por coincidência, sábado eu tenho colocado no meu Instagram algumas reflexões sobre corrida e vida como um todo. E eu botei assim, esse sábado. O que Uhum, que relacionamento, investimentos, patrimônio, construção de uhum, patrimônio, uma carreira de sucesso, uhum, melhoria no esporte, saúde tem em comum? As grandes conquistas são feitas com base na consistência. Então vou dar um exemplo uhum, aqui. Todo mundo tem um amigo ou eventualmente já foi assim, aquela pessoa que tem um relacionamento, aí deu mancada, no dia seguinte a pessoa mais legal do mundo dá uma flor, faz um jantar romântico e depois na semana seguinte desaparece, vai pra festa, fica sem falar com a. Existe relacionamento sustentável assim? Não existe. claro Ele que não. foi intenso, Uhum, ele foi o melhor namorado ou marido do mundo por um dia, né? Mas o uhum, que adianta? A corrida é a mesma coisa. Então, assim, consistência, vence a intensidade, quase sempre. Quase sempre. uhum. A intensidade ela pode ser utilizada em momentos pontuais, em cima de uma base de consistência. Então, assim, Uhum, você pode ser, por exemplo, uma pessoa estudou a vida inteira de uma forma muito consistente, construiu conhecimento tal, mas tem uma prova chave daqui a uma semana. Ele pode dar um gás por uma semana? Pode. Agora, ele não vai fechar um gap de uma vida inteira sem estudar em uma semana. Certo? Então, uhum. assim, eu sou Exato. uma pessoa da consistência do longo prazo para tudo. Claro que eu não sou consistente em tudo, tá, gente? Não tô dizendo isso. Mas Uhum. eu busco ser consistente e eu acho que isso é o grande ponto, né? Mas eu acho Com que certeza, André. é isso, assim. E uma coisa interessante a gente falar, Murilo, a grande maioria dos nossos ouvintes, a gente já fez pesquisas, a grande maioria dos nossos ouvintes, eles correm entre 25 e 30 quilômetros por semana. Uma coisa que Uhum. as pessoas não pensam às vezes, o que é muito importante, eu acho que vale a pena falar sobre esse ponto, 3 vezes por semana, vamos pegar uma pessoa que corre 30 quilômetros, que já é acima da média, tá? Inclusive os dados de Strava já mostram isso. A grande maioria corre entre 20 e 25. Uma pessoa corre 30 quilômetros por semana. Você vai falar assim: ela corre 30 quilômetros por semana, ela corre 2 vezes por semana. Ou seja, ela corre 15 e 15. Uhum. O que machuca menos será? 3 corridas de 10, ou 2 de 8 e um treino longo, Uhum. ou 2 corridas de 15. Me parece muito mais racional distribuir em 3 vezes. Então, às vezes as pessoas pensam que correr mais vezes na semana é necessariamente mais agressivo. Mas Uhum. não necessariamente, porque você está distribuindo o seu volume total de uma maneira mais estimulo, recupero. Estimulo, Uhum. recupero. Estimulo, recupero. Do que pancada, aí fica sem estímulo. Pancada, fica sem estímulo. Então Perfeito. eu acho que isso que é uma coisa importante. Com certeza, eu já vi casos extremos, André, de um atleta que veio até a mim para pedir ajuda com os treinos e que tinha, assim, com certeza uma condição física ali favorecida, né? Eu digo isso porque uma pessoa que, se não me engano, estava correndo há 2 meses, não tinha um histórico prévio com a corrida, tinha de outras modalidades esportivas, mas nada muito assim
impactante. E essa pessoa realizava 1 ou 2 treinos na semana de 5, 7 quilômetros, e aos finais de semana 18, 20, 22 quilômetros, né? Sem estratégia nenhuma, sem com certeza o corpo estar pronto para aquilo. Então ali a pessoa correndo um risco de se machucar bem grande, porque é uma sessão de treinamento com volume muito alto, né? Um estímulo, uma carga de treino muito abrupta para aquele corpo que ainda não está preparado para aquilo. E assim, com uma inconsistência, né, na semana, porque treinos muito curtos, com treino muito longo, e esses treinos muito longos feitos praticamente todas as semanas que aquela pessoa já estava correndo. Então, assim, não fazia muito sentido, né? Então, tem esses Exato. casos extremos, e é muito mais benéfico, como você falou, você diluir esse volume de treino ao longo de mais sessões na sua semana. Perfeito. E aí a próxima pergunta acaba conversando muito com isso, com o que a gente vem falando aqui, que é uma dúvida, essa que é muito frequente mesmo. Inclusive eu confesso que eu mesmo muitas vezes fiquei com esse temor no passado. Correr 2 dias seguidos, posso? Ou é proibido? Porque eu preciso me recuperar. Perfeito, André. Depende também. Para uma pessoa que está começando a correr, então aquela pessoa que tem disponibilidade, de repente, de correr 2 ou 3 vezes na semana, e também não só disponibilidade, mas é o volume adequado para aquela pessoa que está começando, a frequência, desculpa, adequada, eu prefiro tentar sempre deixar pelo menos um dia de intervalo, para que o corpo dessa pessoa se recupere, né? Uhum. Então, uma pessoa que tem disponibilidade de 2 sessões semanais, correr na quarta, correr no sábado, eu prefiro do que aquela pessoa que fala para mim, olha, só posso sábado e domingo, tá? Porque esse corpo vai demandar mais tempo de recuperação, por exemplo, depois de um treino intervalado, né? Depois de um treino longo. Então, se faz um intervalado no sábado, vai ficar muito fadigado, talvez para o treino longo, treino regenerativo, a rodagem do domingo, né? Então, eu prefiro espaçar. Aquela pessoa que de repente está começando, tem disponibilidade de correr 3 vezes na semana, está correndo às terças, quintas e sábados, e de repente vira para mim e fala assim: Murilo, eu tenho uma viagem no final de semana, eu vou viajar sexta à noite, e eu gostaria de antecipar o meu treino de sábado para sexta. Então, eu treinaria numa semana específica, né? Seria algo excepcional. Eu treinaria terça, quinta e sexta. Tudo bem? Tudo certo, não tem problema. Dificilmente realizar isso uma vez ali vai causar uma lesão, vai machucar aquela pessoa. Então, tá tudo bem também, né? Agora, conforme a pessoa vai ficando mais experiente, ela vai ficando mais avançada no esporte, o volume semanal vai aumentando e, consequentemente, a frequência semanal, chega uma hora que até é impossível você não ter 2 treinos em dias seguidos. Então, isso é algo comum, né? E como você Exato. falou anteriormente, pessoas que realizam 2 sessões no mesmo, A no partir de mesmo 4 dia, vezes por né? semana não tem jeito. Não tem mais como, vai encavalar 2 dias, né? O que não dá, não vou dizer não dá, porque dependendo do atleta, dependendo da estratégia, se intenção você causar uma fadiga, um pico de fadiga naquele indivíduo, você sabe ou espera-se que ele saiba, o corpo dele dê conta dessa carga de treino, mas geralmente você não vai colocar 2 treinos intervalados, principalmente desenvolvendo a mesma capacidade, 2 treinos intervalados de potência aeróbica, um seguido do outro. Você não vai fazer isso, você vai fazer 2 Isso treinos eu vou longos. arriscar dizer, Murilo, e aí eu não sei se você concorda, até atletas profissionais, isso é exceção. Porque, Exceção da exceção, com porque certeza. assim, o ponto é o seguinte, se você faz, vamos supor, vamos imaginar aqui um cenário, o cara treina segunda, quarta, quinta e sábado. Então, na segunda ele faz um treino, quarta é o dia de qualidade. Não faz sentido ele fazer qualidade, por exemplo, um intervalado na quarta e uma temporada na quinta. Porque você vai estar, com certeza, comprometendo o treino da quinta com o treino da quarta. E se você fez um treino da quarta, não, vou fazer um treino da quarta, uma intensidade intermediária para poder fazer um outro também intermediário na quinta. Na verdade, você não está estimulando nem um lado nem o outro. Você caiu num meio termo. É aquela frase que eu repito, desde que eu ouvi essa frase, e eu repito ela sempre, aquela pessoa que treina forte sempre não treina forte nunca. Né? Então, o exercício de intensidade, e isso é uma coisa que eu quero falar, até porque a gente tem uma pergunta mais pra frente, a gente é muito louco isso, Murilo. Desde que a gente começou o podcast, há 2 anos, eu percebo que a gente saiu de um lugar onde o treino leve era quase que, é porcaria, não serve pra nada, tem que sofrer. Aí agora a gente tá vivendo o outro extremo. Só pode treinar leve.
Tudo é leve. Leve, tem que ser leve, tem que ser leve, tem que ser leve. Então é tudo leve, semana inteira de treino leve. E eu discordo. A intensidade tem o seu papel. Ela é importantíssima. Tem determinadas variáveis fisiológicas, então potência aeróbica, limiar de lactato, que você não é que você não vai melhorar. Você até vai melhorar o VO2 treinando Z2, mas é menos efetivo. Então, assim, a intensidade tem seu papel. Agora, quanto maior a intensidade, maior a necessidade de recuperação. É por isso que o atleta olímpico, ouvi um treinador, que é treinador olímpico, ele falou assim, o treinamento de corrida de alta performance pode ser resumido na seguinte frase: 2 treinos de qualidade, 1 treino longo por semana e a maior quantidade de treino leve que você conseguir incluir entre essas 3 sessões. É isso. Simples assim. O cara tá falando assim, cara, o que ele faz, os atletas dele? Terça forte, ou segunda e quarta, ou terça, quinta forte, sábado longo. Acabou. Isso é o treinamento do atleta profissional. O que muda? Segunda-feira ele faz um leve de manhã e um leve à noite. Terça-feira, às vezes, ele faz o double threshold. Então, ele vai fazer limiar de manhã e limiar à tarde. Aí, quarta-feira, leve. Só que leve de manhã e leve à tarde. Quinta-feira, intenso. Então, perceba que não muda a estrutura do treino. O que muda é a quantidade de Z2 que ele vai botar ali, sempre ao redor desses 3 treinos de qualidade. Então é basicamente isso. Então treinar forte 2 dias seguidos não faz sentido nem para o treinador, pro atleta amador, iniciante, nem para o intermediário, nem para o avançado. Pode existir algum cenário por uma questão logística que um determinado treinador fazendo um treinamento muito específico resolveu fazer, não, você vai fazer qualidade quarta e quinta? Até pode. É comum? É usual? É tradicional? Não, nem no amador, nem no profissional. Não, é algo muito, muito esporádico, né, se acontecer, André. E você mencionou a questão da intensidade, da importância do treino intenso, e falou ali do Z2, né? E a gente vê, né, André, via de regra, assim, as pessoas que possuem um volume muito alto de treino semanal, então, aqueles atletas correndo, vou falar muito alto aqui para um amador, já algo ali 80, 90, 100, 150 quilômetros para um amador, né? Muitas vezes a gente vê para atletas profissionais, às vezes volume de treino passando de 200 quilômetros. Esses indivíduos só suportam isso, né? Porque eles sabem correr em baixa intensidade, né? Entre essas sessões de qualidade, né? Quando a gente fala que qualidade, para quem não está familiarizado, são os treinos com variação de intensidade, a gente tem esses treinos em baixa intensidade. Então, saber correr leve é fundamental para que você tenha um volume alto de treinamento, né? Para que você suporte. A gente sabe que esporte de endurance é volume dependente, a gente já falou isso algumas vezes, mas tem que ser feito de forma inteligente, né? Não adianta você toda vez fazer esses treinos ali que deveriam ser leves, fazer na zona cinzenta, entre os limiares ventilatórios, porque o desgaste musculoesquelético disso é muito alto, a chance de você se machucar é muito grande, né? A gente vê essa consciência, né, e de saber correr leve também em grandes feitos, como por exemplo aqui o Hugo Farias, que a gente já entrevistou, que fez uma maratona por dia durante um ano. E ele falou isso inúmeras vezes ao longo do episódio. Ele só foi capaz de fazer isso porque ele correu muito aquém. Ou a Lívia também, né? A Lívia, sim. Lívia, como é o sobrenome dela? Lívia Slaviero. Ela tá correndo as meias maratonas agora, né? As meias. Uma por dia Acho também. Acho que é uma por dia. Uma por dia durante meio ano, um ano. Acho que é um ano, quase certeza. Quase certeza. É. Mas assim, o que ela faz é isso. Corre em Z1, Z2, porque isso permite que ela se recupere. Então, existe aí, gente, assim... A gente até precisa fazer um episódio sobre isso. Tem pessoas que são grandes defensores do Z2, então que é quase tudo em Z2. E eu não vou entrar no mérito de dizer o que está certo, o que está errado, porque essa é uma discussão. É um outro podcast que a gente vai fazer, inclusive é um dos que eu estou querendo trazer como pauta aí para os próximos. Mas qual que é o argumento, né, para essas pessoas? Que quando você treina em Z2, você está sempre pronto para o próximo treino. Então não é que Z2 tem uma coisa mágica que acontece em Z2 e mitocôndria. Até tem, mas não é esse o ponto. O ponto é, você vai conseguir treinar mais. Então eu vou falar uma coisa aqui, eu não sei se o Murilo concorda, a gente está saindo totalmente da pauta, eu peço desculpas. Se eu tivesse que, se um corredor chegasse para mim e falasse assim, André, o que você acha melhor? Eu fazer 3 treinos, Z2, 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 então terça, quinta, sábado, Z2, ou fazer intervalado, tempo run e longo em Z2. Eu prefiro a segunda opção.
Eu prefiro a segunda, porque para este volume, a não ser que essa pessoa tenha alguma condição muito específica de lesão, intolerância, ou ela não quer fazer intervalado. Agora, para performance, eu tenho certeza que ele vai melhorar mais com uma distribuição de treinos intensos com treinos leves. Então, o treino leve ele é importante para que você possa treinar forte quando você tem que treinar forte. Então, esse é o ponto. Perfeito. Perfeito. Então, assim, existe, só para fechar, a questão é o ciclo. Estímulo e vai desencadear a resposta adaptativa. Se você encavala estímulo, você não está dando tempo para a resposta adaptativa. Então não adianta. É isso. Então não adianta. Sim. E é um divisor de águas para aquele atleta quando ele não sabe correr leve, ele aprende a correr leve, tá, André? É muito comum aquela pessoa que se queixa de indisposição para os treinos, de uma dor frequente, uma lesão recorrente, e quando ele realmente vira a chave de entender o que é correr leve, ele começa a conseguir acumular volume de treino de uma forma saudável e estar sempre disposto para os seus treinos de qualidade. E é realmente algo, vale a reflexão para quem está nos ouvindo e ali exagera sempre nos treinos, corre sempre forte, que é um dos principais erros de quem está começando, e até mesmo atletas um pouco mais experientes também cometem esse erro. Então é realmente um divisor de águas você aprender, deixar um pouco o ego de lado, o efeito Strava, né, de lado, e realmente você conseguir correr em mais baixa intensidade. Boa. Agora a próxima é boa, hein? Posso mudar os dias na planilha? Eu vou até estender essa pergunta, Murilo, não só os dias, mas assim, a planilha, ela tá escrita assim, tipo, cravado num bloco de pedra, ou ela tá escrita a lápis e que você tá com a borrachinha do lado sempre reavaliando? Ela está escrita a lápis, André. Na maioria das vezes ela está escrita a lápis, até porque percalços podem acontecer, o indivíduo pode ter ali alguma questão que a gente precisa ajustar, né? Aquele treino, aquela fase de treinamento planejada, no caso aqui de uma semana. Geralmente, trocar dias de treino pode ser feito, né? Mas tomando alguns cuidados. Então, por exemplo, você, como a gente puxando o que a gente falou na resposta à pergunta anterior, tomando cuidado para a gente não deixar 2 dias seguidos de treino de qualidade, né? Principalmente se isso não tiver ali um porquê, né? Então, por exemplo, a pessoa que faz um treino de qualidade na terça, um treino de qualidade na quinta, uma rodagem leve na sexta, um treino longo no domingo. Ela inverter os treinos de qualidade, então terça com quinta, então de repente ela tinha um treino de subida de hill sprints na quinta, na terça, e um intervalado de potência anaeróbica na quinta. Ela inverter por questões logísticas, porque a rua onde eu faço meu treino de subida, eu estou viajando a trabalho, não dá para fazer, então eu vou inverter. Geralmente tudo bem. Agora ela colocar a rodagem dela na terça, que seria na sexta, ela puxar a rodagem dela para terça e ficar quinta e sexta com 2 treinos de qualidade seguidos, isso aí talvez não seja o mais adequado. E se for necessário, por algum motivo, puxar a rodagem para terça, a gente vai precisar provavelmente mexer naqueles treinos de quinta e sexta, deixar um deles leve novamente para não ter 2 treinos tão intensos seguidos. Geralmente dessa forma. Então, respeitando essas questões, ok você mudar os seus dias de treino, não tem tanto problema assim. Então, geralmente, respeitando essas regras, você pode mexer. Uma outra exceção, André, tomar um pouco de cuidado com você mudar dias de treino, assim, aquela pessoa que não conseguiu fazer o treino longo no final de semana, vejo muito isso, aquele atleta que é meio ansioso, não quer perder o treino, não conseguiu fazer um treino longo, aí puxa o treino longo para fazer na terça da semana seguinte, mas terça da semana seguinte era uma semana regenerativa, já não vai mais ser uma semana regenerativa. Converse com seu treinador para ele fazer as mudanças necessárias. E uma outra exceção muito importante de ser analisada com carinho aí também é a semana de prova. Né? A semana de prova, muitas vezes você ainda coloca um estímulo de um pouco mais de intensidade no começo da semana, joga uma rodagem ali para o último treino pré-prova, talvez inverter não seja o mais adequado, e se inverter talvez seja interessante fazer um ajuste ou outro no seu treino de variação de intensidade. Então, semana pré-prova é um pouco mais delicada também. Murilo, o que eu acho interessante é que essa questão da planilha ser escrita a lápis, ela pode ser usada para o bem e para o mal. Eu confesso que na minha ingenuidade eu só tinha visto o lado bom, né? E aí, o que eu acho que é o lado bom, né? Tem até
uma youtuber chama Philly Bowden. Ela fala isso, assim, que o treinamento dela é escrito a lápis, né? Então ela até mostra, ela tem um papelzinho, um calendáriozinho, tudo rabiscado e tal, né? Aham. E por quê? Porque ela vai adaptar, não porque do tipo, vou viajar no final de semana, não é esse o ponto. O ponto é, eu tinha hoje um intervalado, mas eu tô Uhum. destruído, eu não me recuperei do treino de segunda. Transforma em rodagem. Lógico. Entendeu? Uhum. E obviamente não é pra você ficar fugindo do treino intenso. Eu tô dizendo num cenário em que você se conhece e você fala, cara, eu não tenho condição hoje, na situação que eu tô, de fazer o intervalado de qualidade. Eu vou fingir que eu fiz o intervalado, não vou fazer nem intervalado nem leve, não vou me recuperar e vou chegar no final de semana quebrado. Então o que eu vou fazer? Eu vou entender que a minha recuperação não foi conforme esperado, até é importante tentar entender por quê. Dormiu mal, bebeu, ou exagerou no treino de segunda-feira. Algum motivo geralmente tem. Ou prescrição errada, menos frequente, mas pode acontecer. Não estou recuperado para fazer um treino intervalado. Então não faz. Transforma em rodagem. Uhum. Outro exemplo que eu acho que esse é importantíssimo e eu acho que quem tem isso, quem tem essa ferramenta na sua caixa de ferramentas é um corredor melhor, é um corredor mais é mais empoderado. Cara, sentir, por exemplo, meu exemplo, que tô aí na batalha com a síndrome do trato iliotibial, que é uma lesão chata, que você acha que você se livrou e ela aparece de volta. Uhum. Cara, meu trato tá esquisito. Hoje eu tenho uma rodagem, faz elíptico. Porque muitos corredores que estão nos escutando têm o meu perfil, que é aquela pessoa que quer gabaritar a planilha. Que Uhum. desistir de um treino é quase que causador física. Tipo Sim. assim, cara, eu não fiz o treino. Eu sou assim. Você ter a opção de falar assim, não, tudo bem, cara, eu vou treinar, mas eu vou treinar do elíptico. Eu vou trocar essa rodagem de 50 minutos que eu tinha aqui, eu vou fazer 50 minutos de elíptico. Ou até posso aumentar um pouquinho a duração, porque o elíptico tem uma intensidade menor. Então eu vou fazer 1 horinha de elíptico. Cara, você ter Uhum. essa opção vai fazer bem pro seu corpo, pra sua cabeça e vai diminuir a chance de você recorrer em lesões. Então eu acho que essa Com certeza. flexibilidade é muito interessante. E sobre essas alterações, que aí é alteração pro mal, eu já citei aqui exemplos de vezes que eu quebrei a cara. Uma Sim. das vezes que eu quebrei a cara, que justamente agudizou meu trato e quase ferrou minha maratona de Chicago, ainda bem que eu consegui reorganizar, foi que eu fiz uma tempo run na segunda, Uhum. e aí eu ia viajar no final de semana. O que eu fiz? Peguei meu treino longo, que era um treino longo de 20 cacetada, e trouxe pra quarta. O que Uhum. aconteceu? Não tinha me recuperado da segunda, porque tinha feito uma temporada intensa, e agudizou meu trato no final do treino longo, lá pelo quilômetro 18. E ainda fui Uhum. teimoso e terminei o treino, então é burro mesmo. Mas enfim, o que eu tô querendo dizer é o seguinte: é, é, se você fala assim, cara, putz, vou viajar, na quarta, começou o treino, não percebi que eu não tô recuperado, transforma em treino leve. Adapta. É De isso. repente você faz o longo na quinta e o intervalado que você tinha na quinta, você ou não faz, ou você tenta jogar pro final de semana, ou você pula o intervalado nesse dia. Então, assim, é aquela coisa. Outra coisa, pular um treino, gente. Eu Uhum. sei o quanto é difícil. Eu tenho dificuldade, cara. Eu tenho dor física se eu não faço um treino. Mas aí a Dói, né? diferença. Você olha lá que pulou um treino, não, Sensação não de ficou ticado. derrota. Parece que você deixou todo o seu treinamento para trás, agora você tá mal, você perdeu seu condicionamento. As pessoas que são corredores altamente engajados têm esse perfil. Eu não sei o quão comum é esse perfil, você pode até me falar. Eu sei que é o como Uhum. eu me sinto um lixo. Mas, cara, é melhor se sentir um lixo por um dia do que se sentir um lixo depois por 3 meses porque você não consegue voltar a correr. Né? Sim. Então, assim, seus alunos, eles sofrem por... Qual que é a sua percepção? Ah, varia muito, viu, André? Tem aluno que sofre, mas tem aluno que eu sofro, viu, para fazer os caras treinarem. Tem, tem de tudo, tem de tudo. Mas o que Varia que é mais muito, comum? varia muito. Não, é mais comum o que sofre para sofre assim no sentido de De que não quer quer pular, gabaritar, quer fazer tudo certinho. mais Que Caxias, bom, que treina bom. direitinho, até porque é um perfil, né? A pessoa que procura uma assessoria de corrida, procura um treinador, uma pessoa que a gente pensa ali que já está engajada, Perfeito. já tá em outro E nível, a... né? Então, Maravilha. E um ponto, Murilo, que eu falo isso para meus pacientes. Muitas vezes eu estou explicando, o cara veio por uma queixa, eu estou explicando toda a doença que a pessoa tem. E uma coisa que eu fico muito feliz, muitos pacientes falam, nossa, você explica muito, né? E por quê? Eu acho que a uhum, pessoa que entende o que tem é outro uhum, patamar de paciente.
Totalmente. Então, assim, eu acho que o corredor que entende a função de cada treino é outro patamar de corredor. Esse cara tá muito mais empoderado para falar assim, cara, não posso botar 2 treinos fortes seguidos, porque eu preciso do treino leve para me recuperar. Então a pergunta que eu tenho para dizer, se você é um corredor iniciante ou não é, você sabe o porquê de cada treino? Se Uhum. você não souber, pergunta pro seu treinador. Se o seu treinador não quiser te explicar, troca de treinador. Desculpa, Murilo. Não tô falando de você, tá? Pelo amor de Deus, eu tô falando desse Aham. treinador hipotético aí. Se a pessoa fala assim, não Uhum. interessa, isso aqui é problema meu, faz aí o treino fica na sua, troca de treinador. Eu acho que ele Uhum. tem que ter a obrigação de te explicar. Olha, a Tempo Run Sim. serve para isso. Eu acho que o treinador de corrida ele tem que gostar do aluno engajado que faz pergunta. Existe o É, sim. perfil de treinadores, que não é o caso do Murilo, eu posso falar porque ele já foi meu treinador, de pessoas que não gostam de aluno engajado, que fica perguntando, que fica questionando, porque dá, entre aspas dá trabalho. Se você tem um treinador desse, troque. Ah, Troque. não, é horrível. Quanto mais o aluno se engaja, É pergunta, melhor e é sinal de que é uma pessoa que vai se prosperar. engajar nos treinos, vai prosperar, vai ficar mais tempo com você como treinador, né? Vai ter uma relação bacana ali de, poxa, a pessoa pergunta, você responde, ela cria confiança no seu trabalho, né? Entende o porquê daqueles treinos, vê evolução. Isso é bem importante. Eu acho algo bem benéfico. Boa, boa. Bom, destrinchamos Uhum, bastante esse tema. Vamos para a quinta, uhum, então. Preciso ou preciso ou posso caminhar durante o treino? uhum. Perfeito. André, pode, todo mundo pode caminhar durante os treinos, principalmente aquela pessoa que realmente está começando e ainda não tem capacidade física de sustentar uma corrida, mesmo que leve, por muitos minutos. Então, você ter alguns blocos no meio da sessão de treino para que essa pessoa caminhe é algo interessante, é uma estratégia interessante. Eu falei aqui, a pessoa muitas vezes não consegue sustentar uma corrida leve, mas muitas vezes a corrida nunca é leve para essa pessoa, né? Então, Exato. correr em Z1 e Z2. Tem pessoa que ainda não existe o Z1 e Z2 de corrida. Às vezes a caminhada dela chega ali perto do primeiro limiar ventilatório. Começou a correr, mesmo que seja a um pace de 12 né, 10 por quilômetro, ela já passa o primeiro limiar ventilatório dela. Então, como você vai falar Perfeito. corre leve? Não existe correr leve. Então a base aeróbica dela provavelmente vai ser caminhando. E muitas vezes a estratégia para quem que realmente está começando, está bem no começo, assim, é ter algumas sessões de caminhada na semana dela, para Exato. desenvolver endurance, desenvolver capacidade aeróbica e os treinos, os 2 treinos, talvez 3 no máximo ali de corrida, que haverá blocos de corrida, vão ser treinos em que ela vai chegar em Z3, Z4, Z5, porque não existe corrida ainda leve para ela. Isso é Murilo. totalmente normal, Perfeito. né? Cara, E aí Perdão. é ficar dando, desculpa, André, é ficar dando murro em ponta Ponta de de faca, faca? você pegar uma pessoa que tá nessas condições e você passar um treino que é 100% corrida para ela. Ela vai se machucar, ela vai se frustrar, porque ela fala, Murilo, eu não consigo, eu começo a correr aqui, já estou ofegante. Como que você fala para eu correr com uma percepção de esforço 3-4? Como que você fala que é para eu fazer um talk test e ser capaz de conversar durante a minha corrida? É frustrante, né? Então você tem que entender qual que é o seu atleta ali e prescrever o treino da forma correta. E a caminhada é uma estratégia que deve ser utilizada nesses casos. Murilo, o que eu queria, como médico, é assim, eu Uhum, queria dar à caminhada o respeito e a admiração que ela uhum, merece. Como a gente uhum, está falando de corredores, a gente tem as pessoas têm a caminhada é quase que uma ofensa, uma humilhação. Caminhada é maravilhoso, caminhada uhum, é espetacular, caminhada é um dos exercícios mais benéficos para o seu corpo. Caminhar é vida, tá? Então assim, eu que corro, que já corri maratona, que tenho tempos respeitáveis, nada absurdo, mas respeitável, eu vira e mexe faço caminhadas. De domingo, uhum. especificamente, que é o meu dia de descanso, eu faço caminhada, eu vou com meu filho e tal, e eu considero como um exercício. Uma caminhada de meia hora, 40 minutos, é um estímulo maravilhoso para o seu corpo, maravilhoso. Eu diria que a distância entre parado e caminhada e corrida, a distância do parado para caminhada é muito maior.
ela é o efeito benéfico para o seu corpo, para o seu sistema cardiorrespiratório, para a sua parte metabólica. Se você pegar uma pessoa que tem diabetes, por exemplo, ou que tem pré-diabetes, que é a intolerância à glicose ou resistência insulínica, pega, dosa a glicemia dela, põe ela para caminhar meia horinha e depois dosa de novo. A glicemia cai, a pressão melhora, tem efeito sobre o humor, é benéfico para suas articulações. Então, caminhar é maravilhoso. Então, para a gente parar de ter vergonha de caminhar, vamos entender que a caminhada é espetacular. Então, e a gente tem que ter humildade, né? A gente até, no nosso grupo de apoiadores, uma apoiadora falou assim, gente, eu queria saber se isso é normal. Eu tô voltando a correr depois de um hiato e não sei o quê. E o que é que tá acontecendo? Toda vez que eu começo a correr, minha frequência vai para 170. E aí ela ainda falou, eu sempre fui ativa, eu não sou sedentário, eu sou jovem. No começo, gente, e aqui falando especificamente para quem tá ou é iniciante, ou saiu de um longo período de um hiato, porque, sei lá, teve que operar o joelho, tô dando um exemplo aqui. Respeite, se você ao começar a caminhar, sua frequência sobe, você fica ofegante, isso significa que uma caminhada mais engajada já é suficiente para te colocar num exercício de nível moderado. E o exercício de nível moderado, ele é maravilhoso, né? Inclusive, é a recomendação que a gente tem para saúde. Esquece corrida, vamos falar de saúde, né? O exercício moderado, ele é maravilhoso. Então, se você fizer 30 minutos, 3 vezes por semana, de atividade física moderada, você sai do sedentarismo. Você não é mais sedentário. Sim. Você não é só mais falar, para sedentário. parâmetros de saúde, para sair do sedentarismo, a caminhada é suficiente. Exatamente. Acabou. Então, Né? assim, pessoa que não tem. Não, exato, incorpora na sua rotina. Incorpora na sua rotina e eu te garanto, não é um processo muitas vezes rápido, né? Não é tão demorado assim. Mas não é. Às vezes você vai precisar de 1 ano. Agora, se você fizer. Não é, Murilo? Se você mantiver a consistência ao longo de 1 ano, eu tenho certeza. Claro que cada um é cada um. Se a gente estiver falando com um corredor idoso, se a gente estiver falando com uma pessoa que tem alguma limitação porque tem uma obesidade, alguma coisa, às vezes pode demorar mais tempo e tal. Ou a pessoa vai ficar num trote ou num corre e anda, tá tudo certo. Mas essa pessoa vai melhorar a sua capacidade cardiorrespiratória. E é um processo que é engraçado. Ele é lento o suficiente para às vezes desanimar uma pessoa, mas ele não é longo o suficiente para assim, não. Se você fizer consistente 3 vezes por semana por 1 ano, dificilmente você não vai melhorar. Você vai melhorar. Né? Então, assim, não se compare com as outras pessoas, se compare com você mesmo. Né? Eu tenho certeza que se você pegar um cara sedentário, que fazer 10 minutos por quilômetro para ele era o suficiente para ele ficar ofegante. Se ele fizer consistente por 1 ano, 3 treinos por semana, se ele inclusive conseguir perder peso, se engajar num treinamento de força, depois de 1 ano ele vai estar melhor. Não sei dizer quanto. Isso é muito variável, depende de vários fatores, inclusive a aptidão cardiorrespiratória, que é uma coisa que tem um componente inato, ou seja, tem um componente que é da pessoa e não tem o que fazer. Mas a pessoa vai melhorar. Não sei se você já teve algum dia, Murilo, um aluno que fez tudo certinho, fez a planilha, veio do sedentarismo e depois de 1 ano ele estava igual? Não é possível. Não existe. Impossível. Se não melhorou, alguma coisa fez de errado ali. Não treinou direito. Não seguiu a planilha, né? Faltou, deixou de fazer mais vezes, mas fez certinho, vai melhorar, com certeza. Eu falo, não tem segredo. Os meus alunos, quando evoluem, quando alcançam as metas, cumprem seus objetivos, etc., às vezes vão lá, me agradecem e tudo mais, eu falo, olha, a parte mais difícil você que fez, é claro. Eu planejei aqui os seus treinos, etc., mas é fruto do seu empenho. Se você seguiu a planilha, me passou feedback, para que eu pudesse cada vez mais individualizar o treino, né, realizar as adequações necessárias naquela planilha que é feita a lápis, para que a gente possa ali fazer as alterações necessárias, não tem erro, né? A pessoa vai melhorar, né? A pessoa vai melhorar a sua performance, com certeza. Muito bom. Agora a próxima pergunta é algo que a gente já discutiu, que é sobre a intensidade. Então, em qual intensidade eu devo correr? Acho que muita gente já discutiu, mas a gente pode pontuar alguns pontos. Beleza. Bom, na intensidade que está prescrita para você, né? E para começar, é seguir a planilha, né? E entender o que são as zonas de treino para você. Claro, de preferência com a ajuda de um treinador, de uma treinadora, alguém que vai te balizar, né, a entender quais são as suas zonas de treinamento, mas cada treino, é importante entender que cada treino tem
a sua finalidade, seu objetivo, então é importante você seguir aquilo que está prescrito para você e entender o que são as zonas para você, né? Claro, qual que é o padrão ouro para determinar a zona de treinamento? Teste ergospirométrico, que a gente sabe que não é tão acessível, é custoso, poucos convênios cobrem, se você vai fazer no particular tem um custo relativamente elevado, tem a logística de você ir até algum lugar, etc. Mas tem outras formas de você determinar, um teste de campo, algumas fórmulas genéricas, questão de percepção de esforço, várias outras formas que você pode tentar entender quais são as suas zonas de treino e segui-las, né? Pensando que aproximadamente, né, aquela regrinha das 80-20, aproximadamente 80% do treino de endurance vai ser feito em baixa intensidade. Se você entender o que é baixa intensidade, é um bom ponto de partida, né? Então, você entender que um Z1, Z2 é aquele ritmo predominantemente aeróbico, em que você consegue sustentar uma fala sem fazer pausas para uma respiração mais profunda, então você consegue conversar assim como eu estou fazendo aqui com você agora, você consegue cantar uma música, né? Você está de repente com fone de ouvido, ouvindo uma música que você gosta, você consegue cantar essa música sem ficar ofegante, significa que você está em Z1 e Z2, Sabe o que eu fazia, Murilo, recentemente? Eu tenho que conseguir falar assim: olá, corredores e corredoras, sejam muito bem-vindos ao podcast Quilômetro 41 ou podcast Corredor Amador. Se eu conseguir falar isso, eu tô em Z2. Muito bom. Que é a introdução que já tá tão intrincada assim, às vezes eu falo, putz, tô forte, dá uma acalmada aqui. Muito bom, é interessante. Eu tenho uma frase semelhante que eu peguei num livro, eu li quando eu era adolescente, um livro, esqueci o nome do livro, livro do Nuno Cobra, que foi treinador do Ayrton Senna, preparador físico do Ayrton Senna, depois, infelizmente, se envolveu até algumas questões meio polêmicas aí, depois, mas no livro ele fala a frase: eu moro para lá de Paranapiacaba. Eu não sei por que ele tem essa frase, mas eu falei essa frase muitas vezes para ver se eu estava correndo em Z1 e Z2, uma frase longa, assim como a sua, não tão longa quanto, mas também longa, e que nos prova que a gente está correndo em Z1 e Z2, né? O talk test, o teste da fala, é uma das formas mais eficientes, né? Então, é por aí, né? Entendendo o que é uma zona leve já é interessante, e aí entender que perto de um limiar de lactato, ali perto do seu segundo limiar ventilatório, você já não sustenta uma fala com tranquilidade, você consegue no máximo falar uma frase curta, média, e aí já puxa o ar para uma respiração mais profunda. Quando você corre em Z4, Z5, aí sim você já está realmente hiperventilando, você já não... Z5 você não consegue... Se alguém perguntar se está tudo bem, você se falar que está tudo bem, você vai fazer tá só errado. não com a cabeça se conseguir. Só não, no máximo um joinha, ou você ficar com raiva da pessoa que está perguntando isso, né? Você fala, vem correr aqui você, né? Então, assim, é bem por aí. Essas correlações, né, do esforço com alguns parâmetros de fala, de respiração, né, de intensidade, de frequência respiratória, melhor dizendo, são formas de a gente entender em qual zona a gente está. Uma coisa que a gente falou no episódio com o Dr. Diogo, psiquiatra, que isso, cara, isso é uma coisa que ninguém fala, né? Mas eu acho muito interessante. Treinar leve, de novo, eu acho que cabe um episódio inteiro sobre distribuição polarizada, piramidal, acho que eu percebo que a gente está precisando fazer um episódio sobre isso, porque muita gente não está entendendo essa história do correr leve, mas isso fica para um outro episódio. Mas uma coisa que me chamou muita atenção que o Diogo falou, que a corrida, as pessoas têm assim, a corrida me relaxa, a corrida é bom para minha mente, e uma coisa muito interessante, quando a gente está falando de treinos no limiar ou até acima do limiar, a corrida elas pode ter um efeito ansiogênico em vez de ansiolítico, ou seja, pode trazer ansiedade ao invés de trazer tranquilidade, pode trazer desconforto ao invés de trazer paz. Então, um outro risco, se você treinar toda vez que você corre a paulada, porque eu entendo, Murilo, se a pessoa corre 3 vezes por semana, às vezes a pessoa vai conseguir correr paulada 3 vezes. Porque, como são estímulos muito esporádicos na semana, ela consegue se recuperar. E aí ela consegue, né? Se a pessoa corre 5 vezes por semana, ela não vai conseguir correr paulada sempre. Mas se ela corre 3, ela consegue. Só que aí o que acontece? 3 vezes por semana a pessoa sofre. Ou ela sofre porque ela está fazendo um tempo run, então um esforço de uma intensidade moderada para alta por longo tempo, ou intervalado, então altíssima intensidade por curto tempo, ou ela sofre porque ela está fazendo um longo que é muito longo e aí é um exercício muito prolongado, ou seja, ela só sofre.
que vai acontecer com essa Sim. pessoa? Ela vai encher o saco. Ela vai ter uma Vai. relação ruim com a corrida. E o outro ponto, se ela é uma pessoa que gosta de sofrer, e se ela fizer isso sem ajuda profissional e tudo mais, quando ela incorporar o quarto treino, ela vai incorporar o quê? Um quarto dia de paulado. E depois um quinto dia de paulado. Então ela vai ter dificuldade de entender, né? Quando a gente fala, principalmente, né? Acho que a partir do quarto treino, do quinto treino, do sexto treino, o quarto, o quinto e o sexto quase que necessariamente vão ser treinos leves. Sim. Né? Se a pessoa estiver usando essa estrutura básica de duas qualidades e um longo, se ela colocar um quarto é um dia leve, se ela colocar um quinto é um dia leve, se ela colocar um sexto é um dia leve. Se Então, não for, a é a pessoa fórmula nunca para o desenvolveu, fracasso. ela só sabe correr paulada, o dia que esse quarto treino chegar, ela vai fazer o que ela sabe fazer. Então, acho que isso é muito importante, assim. E entender também qual é o objetivo, qual é a realidade, de onde essa pessoa veio, de onde essa pessoa vai. Então, não tem regra de bolsa. Acho que o problema, e eu entendo, assim, eu tenho visto algumas pessoas falando mal da regra do 80-20, e eu super entendo. Eu acho que tem um ponto mesmo. Por quê? Porque as pessoas pegaram uma regra, que nem a regra dos 10%, que é a regra do incremento de volume semanal. Né? Não dá para generalizar. Tem cara que vai machucar incrementando 3%. E tem cara que vai incrementar 30% e não vai. É individual. Ou uma pessoa que tem uma experiência, tem uma bagagem grande, já encarou volumes extremamente altos, né? E de repente ficou, sei lá, 1 mês, 2 meses sem treinar e vai, por conta de uma lesão, vai voltar, tá super recuperada, vai voltar talvez 5%, 10%. Não, de repente ela pode fazer um incremento um pouco mais veloz, né? E acho que vale a gente gravar um episódio sobre o contraponto da regra dos 80-20, né? Interessante, tem bastante coisa para conversar a respeito disso também. Com certeza. Boa, Murilo. Então vamos lá. A gente tem aqui uma que é boa, hein? Pergunta número 8. Essa aqui é polêmica. Fortalecimento é realmente necessário? Nossa, André, a gente tem episódios sobre esse tema, né? Acho que foi ali um dos nossos primeiros, talvez entre os 20 primeiros episódios, a gente falou sobre treinamento de força. Eu sei que para muitos corredores parece um pesadelo ir à academia, ir à sala de musculação, mas aí a gente já tem que começar falando também que treinamento de força não se restringe exclusivamente a uma academia tradicional, né? Existem outras formas, você pode fazer um treinamento funcional num estúdio, você pode fazer treinamento de força em casa, existem N formas, né, de você fazer o seu fortalecimento. É muito difícil dizer se realmente é algo 100% necessário ou não, porque a gente vê atletas, né, principalmente quem está começando, muitas vezes apenas correndo, sem fazer ali o complemento com o treino de força, e tudo bem, as pessoas muitas vezes conseguem evoluir, né, aquela pessoa que não tem um histórico prévio de lesão, que tem ali, de repente, um biotipo favorável, consegue evoluir na corrida sem se machucar e melhorando performance gradativamente. A gente sempre tem aquele exemplo do grupo de corrida, aquela pessoa que performa super bem, de repente é um sub-3 na maratona e não faz fortalecimento ou faz, mas muito mal feito, alguma coisa do tipo. Sempre tem essas exceções também, André. Mas via de regra, eu gosto de dizer que é necessário, ajuda bastante, principalmente quando a pessoa começa a aumentar distâncias, quando a pessoa começa a buscar performance ou se é uma pessoa com algum tipo de histórico prévio de lesão. É algo que ajuda bastante. Se feito já 2 vezes na semana, sessões de 30, 40 minutos já dão conta do recado, né? Então, ninguém está pedindo aqui para que o corredor faça ali treinos de 1 hora, 1 hora e meia, 3, 4, 5 vezes na semana, treino A, B, C, D, nada disso, né? Muitas vezes um treino mais enxuto, mais simples, focado em trabalho de membros inferiores, core, e ali 1 ou 2 exercícios multiarticulares, mais globais de membros superiores, que ali nem é tanto pensando na corrida, mas pensando na qualidade de vida, na saúde geral desse indivíduo, né? Manutenção de massa muscular, né? Do corpo como um todo. A gente pode inserir também esses exercícios de membros superiores. Já é um treino que daria conta ali das necessidades do corredor, né? Então, acho que precisa tirar um pouquinho essa premissa na cabeça que o treino de força é muito longo, é muito chato. Primeiro, que a gente pode sair da academia tradicional. Segundo, que o treino não precisa ser tão longo. Terceiro, que, não, eu vou fazer fortalecimento e vou ficar
musculoso e vou ganhar peso. Tem pessoas que falam, corredores que falam isso. Eu acho que é uma desculpa para a pessoa que não faz, né? E calma, gente, para você ganhar massa muscular, principalmente correndo, que é um exercício que a gente sabe que tem um gasto energético muito alto, é algo difícil, né? Você ficar, nossa, musculoso, pesado, a ponto de interferir na sua economia de corrida ou algo do tipo, é algo difícil de acontecer. Então acaba sendo muito mais uma desculpa do que realmente uma realidade. Então, eu diria que é necessário, André, principalmente tendo esses pontos iniciais ali que eu mencionei, algo que ajuda bastante para melhora de performance na corrida. A gente sabe que melhora a economia de corrida, principalmente quando é um treino ali. Qualquer treino vai induzir essas melhoras, mas principalmente quando um treino de potência, de força máxima, né, que é algo que a gente destrincha bem no nosso episódio sobre o assunto. É algo importante para a prevenção de algumas lesões também, né? A gente sabe que a relação direta, a ciência ali não nos consegue mostrar de forma tão clara assim, mas a gente sabe que... Essa relação direta, desculpa interromper, Murilo, é porque claro. lesões são multifatoriais. Né? Isso eu posso dizer, assim, dentro da medicina tem várias vezes que a gente tem coisas que a gente sabe que vai ajudar, mas a gente tem dificuldade de fazer um estudo que mostre. Porque se a coisa tem uma causa multifatorial, se você age em uma variável, é difícil você ter um impacto documentável em termos científicos. Você precisaria de um estudo muito grande, e a gente sabe que na corrida isso não acontece. Então, só para pontuar essa parte aí. Perfeito, exato, isso aí, André. E então, assim, pensando na prevenção de lesões, né? Então, pode ser que ajude. A gente sabe que algumas lesões são tratadas com fortalecimento, então, se antecipadamente você consegue se prevenir fortalecendo, né? Algo que pode ajudar bastante. Pensando, como eu falei anteriormente, na saúde geral, qualidade de vida. Eu queria falar pensando no especificamente sobre esse envelhecimento ponto. saudável. Vou deixar para você então falar, que eu sei que você gosta e fala bem sobre esse tema, André, como médico, assim, mas eu acho que é outro ponto super importante. Assim, vamos tirar a camiseta de esporte, eu vou colocar aqui meu jaleco, vou tirar a medalha e colocar o estetoscópio. Então assim, eu sou corredor, não gosto de fazer fortalecimento. Legal. Você não está fazendo o mundo ideal do benefício do exercício físico para a sua saúde. O que é o mundo ideal? É aliar exercícios aeróbicos, que pode ser corrida, mas pode ser dança, pode ser basquete, vôlei, beach tênis, ciclismo, natação, com exercícios resistidos, exercício de força. Ganho de massa muscular vai levar uma taxa metabólica basal mais elevada. O que significa isso? Você vai gastar mais calorias em repouso, você vai ajudar a controlar seu peso. Você vai melhorar a sua resistência insulínica. Quem tem mais massa magra tem menos chance de ter diabetes. A gente sabe, isso no passado não foi tão claro, mas hoje a gente sabe que o exercício resistido ele tem benefício também para controle de pressão arterial. Você vai aumentar a sua massa óssea, vai diminuir o risco de você ter uma fratura, osteoporose. A gente sabe que na idade, principalmente acima de 60 anos, uma fratura pode ser um divisor de águas na saúde da pessoa. Você vai ser uma pessoa mais ativa, você vai ser uma pessoa mais independente. A gente vê existe uma síndrome que se chama síndrome de fragilidade do idoso. Aquele idoso frágil que não consegue mais levantar um peso, quase que não consegue levantar da cama. Bate um vento, ele cai duro no chão. Você está prevenindo a fragilidade. Então, assim, se você não quer fazer porque você acha chato, eu entendo. Agora, saiba que você está deixando um monte de benefícios do exercício na mesa. Então, isso que o Murilo falou, redução de lesão, economia de corrida, melhora de performance, tudo isso é verdade, principalmente se bem feito. Né? Agora, vamos lembrar também que por trás desse corredor amador, né, o atleta profissional faz porque ele quer melhorar a performance. Mas o corredor amador, a gente está buscando também, dentre as coisas que o corredor amador busca, ele busca saúde. Né? É por isso que eu faço. E assim, o que o Murilo falou, não gosto, faça o mínimo possível. Né? Não gosto, adapta, de repente faz pilates. Pode ser que para você goste mais. Tem várias maneiras que você pode fazer. Faz um treino enxuto. Né? Membro superior, né? Como corredor, o que eu faço? Já falei aqui algumas vezes. Barra e supino. Dê preferência a exercícios poliarticulares. Você está fazendo barra, você está treinando bíceps, está treinando ombro, você está treinando costas de uma vez só.
um exercício completo. Supino é a mesma coisa. Você tá treinando peitoral, mas você tá treinando bíceps, você tá treinando tríceps, você tá treinando o ombro. Tô falando besteira, Murilo? Você que é educador físico. Não, é isso. É, Exercícios poli ou multiarticulares são ideais, né? Quando você quer ali otimizar o seu tempo, né? E não é o seu foco principal, não tem necessidade, a não ser que o atleta de corrida goste muito também, né? Eu tenho alunos, eu particularmente até gosto, mas fazer um treino com bíceps, tríceps, rosca 2, 3 concentrada. exercícios. O Não tem exercício necessidade, clássico. né? Tá errado fazer? Não tá errado. Agora, assim, entre rosca concentrada e barra, eu diria que para a saúde é muito mais interessante a barra. É como eu falei, a barra está treinando tudo, inclusive costas, core também, né? Para você sustentar ali a sua postura dentro da. Então é isso, assim, tem que ser inteligente, né? Tem pessoas que têm sorte, acho que é o caso meu do Murilo. Eu adoro academia. Se deixar, eu fico 2 horas lá dentro, não me incomoda, ao contrário, eu acho extremamente gostoso. Eu adoro a dor da musculação, aquela dorzinha, aquela dor tardia. Então, assim, eu acho que. Eu só diria assim. Agora, para fazer um contraponto. Fortalecimento é necessário? Necessário, eu acho uma frase um pouco pesada, porque, assim, depende. O que você quer buscando? Ah, não, eu quero correr. Você tem lesão? Não. Talvez não seja necessário, você não está preocupado com performance. Ah, não, eu quero Tem um volume baixo, né? O corpo está respondendo bem, a pessoa tô treina correndo 3 vezes na semana, espaça bem os treinos. É o que eu falo, eu tenho aquelas. A gente conhece, todo mundo conhece aquela pessoa que corre 70 km por semana, não faz fortalecimento, ou faz meia boca, faz e para, aquela coisa meio inconsistente. E o cara corre super bem, tá lá, treina 6 vezes por semana. Aí você vai virar para esse cara que corre mais e melhor do que eu, fala assim, você tá errado. É difícil, né? Mas assim, ele com certeza não tá colhendo todos os benefícios da saúde. Então, como que eu tento pensar? Falo assim, cara, eu tô fazendo fortalecimento para correr? Sim, mas também para ser uma pessoa saudável. Agora, chegando perto dos 40 anos de idade, mais ainda, né? Lembrando isso, a gente perde, em média, 1% de massa muscular por ano depois dos 30. Né? Então, catástrofe total. Então, assim, cada semana que eu mantenho o peso da academia, ou às vezes eu até consigo aumentar, eu falo, pô, eu tô indo contra as estatísticas aqui, né? Então, assim, isso faz uma diferença. Todo mundo quer ser aquele velhinho saudável, né? Seja homem, seja mulher, aquela pessoa ativa, que vai na padaria comprar seu pão, que não precisa dos outros para cuidar. E eu acho que passa muito pelo fortalecimento, né? Muito bom, acho que está mais que respondido. Boa. Pergunta 8. Puta, essa aqui Vamos é outra polêmica, né? Tá escrito aqui, ó. Dor é normal ao começar? Eu vou ampliar essa pergunta. Eu vou perguntar o seguinte. Tá. Dor é normal? Bom, André, depende, né? A gente tem diferentes dores, dor não é igual lesão, né? A gente tem aquela dor muscular tardia, por exemplo, que é esperada, por exemplo, quando você faz um treino intervalado que você não está habituado, você fica no dia seguinte, até 2, 3 dias depois, com um certo desconforto muscular nas suas pernas. Quando você muda, por exemplo, a gente acabou de falar de treino de força, quando a gente muda o treino de força, né, ou quando a gente aumenta a carga de um exercício, é normal que haja um pouco de desconforto muscular. Essa é uma dor relativamente esperada e normal, né? Quando a gente está também ali com uma rotina já bem estabelecida de treinos de corrida, é comum, né, que algum desconforto apareça. Quem nunca, né, por exemplo, ao treinar para sua primeira meia maratona, para sua primeira maratona, começou a sentir um desconforto, de repente, no tornozelo em um treino. E aquilo acendeu um sinal de alerta, né, e você, mediante aquele sinal, fez alguma adaptação, ou, de repente, sentiu num treino intervalado e migrou para uma rodagem, ou decidiu, depois daquele treino longo que você sentiu desconforto, descansar no dia seguinte ao invés de fazer uma rodagem mais curta, fez as adaptações necessárias, aquele desconforto sumiu e você nunca mais sentiu nada, né? Então, o desconforto, a dor, ela também é uma sinalização de que pode estar começando algo errado ali no seu corpo, né? Alguma coisa o seu corpo não está assimilando bem, ou você exagerou na intensidade, no volume, não descansou direito, alguma coisa não está correta, é um sinal de alerta que muitas vezes, se for bem administrado, você corta o mal pela raiz e não tem mais nenhum tipo de problema. Agora, a dor começa a ser preocupante quando ela é recorrente,
quando você começou a sentir o tornozelo, voltando a esse exemplo, em um treino, aí daqui 2 dias você treina de novo, você volta a sentir aquele desconforto. Quando esse desconforto ele começa a aumentar, né, e ele se torna mais significativo e te impossibilita de manter uma boa mecânica de corrida, né? Então aquele desconforto, eu gosto de falar assim, numa escala de 0 a 10, está numa nota 3, 4, já começa a ser algo mais incômodo ali, que já te prejudica durante o treino, aí já é um desconforto que não foi bem administrado no início e já está virando algo um pouco mais sério, né? Então, assim, há desconfortos que são normais, como o desconforto da dor muscular tardia, há outros que são sinais de alerta que precisam ser bem administrados e quando não são, se tornam mais frequentes ou vão aumentando exponencialmente e aí muitas vezes a pessoa já tem uma lesão e aquilo que o André sempre fala, né, aqui no episódio, é a experiência, né, e a inteligência do corredor saber fazer as adaptações necessárias o quanto antes para você não ficar... Perder um treino para pessoas como o André, né, que são super assíduas ali no treino, parece ali um martírio. E muitas vezes a pessoa fica de mau humor, fica incomodada de perder um treino na planilha, né? É chato realmente adaptar. Ou não treinar ou precisar adaptar o treino. Mas muitas vezes te salva de uma semana, de um mês, de meses de recuperação. Então, a gente precisa ficar bem alerta a esses sinais do corpo. Eu acho que tem um componente, Murilo, que eu acho que é interessante a gente citar, assim, dor é normal, a gente tem que diferenciar dor de desconforto. E mais do que isso, a gente tem que entender, e isso a gente não pode fazer por você, querido ouvinte, você tem que se conhecer, né? Então, assim, tem pessoas, e é o meu perfil, que são praticamente masoquistas. Eu tenho um traço masoquista, assim, eu gosto da dor. Então, assim, é aquela coisa, corri recentemente um 5K, foi horrível, eu cruzei a linha de chegada passando mal e falei, que da hora. Então, assim, eu sou assim, entendeu? Então, é o perfil. Então, assim, eu sinto dor quase que diariamente. A grande questão, ou seja, dá pra gente forçar a barra e dizer que é normal. Agora, tem dores e dores, entendeu? Saber reconhecer, desenvolver essa capacidade de isso é uma dor muscular, isso aqui é fadiga, isso aqui é porque eu corri forte pra caramba, isso aqui é diferente. Isso aqui é um desconforto no osso, na canela, que eu nunca tive, ou esse meu tendão tá esquisito, né? Então, assim, tá na dúvida, tira o pé. Não deixa a coisa crescer, né? Mata na raiz, né? Corta o mal pela raiz, né? Não deixa a coisa progredir. Agora, eu diria um contraponto, né? Existe um perfil, e o Murilo pode até falar assim, quão comum é esse perfil, mas eu tenho certeza que existem pessoas assim, que são pessoas que têm aversão ao desconforto. Aí eu vou dizer para você, para progredir, e aí eu vou dizer que não é só na corrida, é na vida de forma geral, se você for muito avesso ao desconforto, dificilmente você vai ter progresso. Né? Então, assim, a gente fala a importância de correr leve. Putz, correr leve é fundamental. Inclusive, a gente já falou aqui nesse episódio. Mas se você só corre leve a vida inteira, começou a ficar moderado, você já sai em todos os seus treinos, você está deixando o ganho de performance na mesa. O ganho de performance, a melhora e até algum dos benefícios para a saúde do exercício envolvem algum limiar de desconforto, algum nível de desconforto. Fala cuidado com o limiar, que as pessoas vão achar que é limiar de lactato. Não é isso que eu estou falando. Envolvem algum desconforto. Então, eu acho que isso é menos comum. No geral, as pessoas... Aí você pode até falar, Murilo. As pessoas tendem né, aquela expressão que eu não gosto muito, do no pain, no gain, né? As pessoas tendem a querer tatuar isso na testa e tudo mais. Eu sou um pouco avesso a isso. Mas também não estou dizendo para que... Você tem que correr sempre gostosinho, não pode suar, não pode sentir calor, não pode sentir fadiga, não pode subir a frequência cardíaca, não pode ter desconforto respiratório, né? Aquela falta de ar nunca. Você vai correr um 5K e foi gostosinho, você correu um 5K, você não correu no seu máximo. Tudo bem. Aquela sensação de sangue na boca, né, André? Exatamente. Que você já mencionou, exatamente. Assim, quando você sentia na época de treinos de pista, exatamente. Né? Então, assim, acho que é isso, assim, é uma pergunta que entra na caixinha das perguntas que parecem simples, mas não são, né? Então, eu diria que sim, é potencialmente normal sentir algum grau de desconforto, mas isso tem que ser muito individualizado conforme que tipo de dor é e que perfil de corredor você é.
Me responde aí, Murilo, qual que é o perfil mais comum? O perfil masoquista André ou o perfil não quer sair do confortinho? Eu vou juntar as duas coisas, André. O perfil mais comum é a pessoa que faz os treinos leves mais intensos do que deveria. Então, aquela pessoa que não sabe correr leve, corre sempre ali numa zona cinzenta, mas ao mesmo tempo, quando tem que fazer um treino pesado, não faz da forma como poderia fazer, como tem potencial, e também não performa na prova como deveria fazer. Porque, por exemplo, é muito comum, isso existe muito, por exemplo, um atleta que faz ali suas rodagens, de repente eu pedi para fazer a pace de 7, a pessoa vai lá e faz a pace de 6, e faz 1 hora dessa forma. Aí ela vai lá, vai fazer a prova de 10 quilômetros e faz a 5,55. Tem alguma coisa errada aqui. Não faz sentido, entendeu? Tipo assim, se a pessoa rodou a 6, ela tem potencial para fazer essa prova de 10, ela sei lá, 5, entendeu? Não faz sentido. E se tava leve, se ela realmente fala que tava leve ou 6, ou ela tá errando muito no ritmo, ou ela tá mentindo para mim. Alguma coisa tá errada, né? Então, o perfil mais comum é uma mistura desses dois cenários. A pessoa que faz forte demais o que não deveria ser forte e não entrega tudo que poderia nas provas e nos treinos de mais intensidade. Interessante, Murilo. Legal, legal. E isso é aquela coisa, né, que a gente já falou, as frases que tá ficando quase que rotina aqui, né? Aquela pessoa que fica naquele miolinho ali, né? Quem treina, ou treina forte todo treino e aí não treina forte nunca, ou treina leve todo treino e aí também não performa na hora que tem que performar. É a pessoa que fica ali naquele miolo, né? Fica vivendo em Z3, né? A tal da zona cinzenta, a gente já tem até episódio sobre isso. Que não que a zona cinzenta tenha que ser demonizada, né? Mas se você está o tempo inteiro nessa zona cinzenta, talvez você não esteja fazendo um treinamento dos mais inteligentes, né? Perfeito, exato. E para algumas pessoas, né, que talvez já com um volume maior semanal, aquela pessoa que já não tem um espaço tão grande entre as sessões, aquela pessoa que já corre 4, 5, 6 vezes na semana, correr só em zona cinzenta, você poderia colher os mesmos frutos correndo leve sem o mesmo estresse mecânico, né, que pode te levar a desenvolver algumas lesões, né, se você não se recupera corretamente entre as sessões. E aí, André, só um complemento, quando a gente falou ali atrás, né, sobre sentir uma dor, né, um sinal de alerta, tira o pé um pouquinho, etc. Vou complementar dizendo que, claro, se possível, com a ajuda de um profissional que te acompanha, né, um treinador, uma treinadora, um médico, um físio, alguém que te acompanha, mas também para aqueles que não têm ainda essa equipe aí por trás, fazer a autoanálise do que causou, né, esse desconforto, esse sinal de alerta. Porque não adianta nada. Comecei a sentir meu joelho hoje, tirei o pé. Aí, daqui 2, 3 dias eu volto à minha rotina normal. Aí, não mudo absolutamente nada. Eu vou sentir daqui 10 dias de novo. Aí eu não mudo nada, daqui uma semana eu tô sentindo de novo. Então, eu acho que toda vez que acende um sinal de alerta, tentar entender o que aconteceu. Sim. O que causou aquilo. Comprei um tênis novo, usei pela primeira vez, não me adaptei bem, ou ele tava ainda não amaciou, por exemplo. Será que eu dormi mal algumas noites seguidas? Será que eu, sei lá, bebi demais no feriado agora e aí prejudicou meu sono? O que será que causou isso? Será que eu deixei de fazer meu fortalecimento no último mês? Será que eu aumentei o volume de treino, meu corpo não se adaptou? Eu acho que vale muito essa reflexão também, porque senão é ficar dando murro em ponta de faca, você não pensar, não refletir sobre o que causou aquela dor. Para usar a frase, né, esperar resultados diferentes fazendo exatamente a mesma coisa é uma das definições da loucura, né? Então, assim, não tem como, né, gente? E a grande dificuldade de lesão é que ela é multifatorial, mas se tivesse que dizer um ponto específico que é o principal, é carga de treino. Eu já falei isso aqui algumas vezes, né? Então, assim, se você está se lesionando, alguma coisa está errada na sua carga de treino. O que muda? Se você dorme pouco, você vai tolerar menos carga. Se você está bebendo muito, você vai tolerar menos carga. Se você não faz fortalecimento, você vai tolerar menos carga. E tudo o oposto é verdadeiro. Você aumentei o volume, mas estou dormindo melhor, estou comendo melhor, parei de beber, talvez você tolere, né? E esse talvez que pegue. Então a dica é seja conservador, né? Perfeito. É isso. Beleza. Murilo, essa aqui é muito boa, hein? E preciso suplementar? A gente tá na 8? Eu pulei a 9. Tá Preciso bom. suplementar. Eu tava na 9. Boa.
Preciso suplementar? Não. Suplementar, como o próprio nome diz, é um extra, um suplemento, né? É algo que não é necessário, né? Toda suplementação você pode substituir por uma dieta com ingredientes naturais, né? Você pode ingerir, por exemplo, a quantidade adequada de proteínas no seu dia, comendo comida de verdade, não necessariamente suplementando com whey protein, por exemplo. Então, teoricamente, a alimentação normal dá conta do recado. O que acontece é que, muitas vezes, dependendo da demanda daquele atleta, ingerir, por exemplo, a quantidade adequada de proteínas diárias pode ser difícil, né? Pode ser trabalhoso, pode envolver uma quantidade muito grande de alimentos, né? E aí é interessante fazer a suplementação como uma comodidade, um facilitador do seu dia a dia. Mas se é realmente necessário, não, né? Por exemplo, se a gente considerar que um gel de carboidrato é suplemento, eu posso comer uma bananinha com açúcar no meio do meu treino, né? E então, assim, tem outras formas, mas é um facilitador, né? Então, Então, não assim, é algo necessário. E eu já fiz isso, já vi com outros corredores treinando para maratona, treinando para uma prova de triatlon longa, sem suplementar. É claro que são exceções, porque o suplemento é algo que torna a vida do atleta mais fácil. Exato. Então, assim, para simplificar essa resposta, suplemento é suplemento. Então, ele é um complemento. Ele não é bem um complemento, ele substitui alguma coisa. Então, assim, para usar o meu exemplo para ser ilustrativo. Cara, o que eu uso hoje em dia? Whey protein e gel de carboidrato, né? O whey protein, por que eu ingiro? Eu fui fazer uma simulação, não sei se você já fez isso, né? Como eu estou treinando 6 vezes por semana, a recomendação é entre 1,8 a 2,2 gramas por quilo de peso. Eu fui tentar fazer uma simulação do que eu tinha que comer. Era um negócio assim, de manhã, um omelete com um ovo inteiro mais a clara de 2 ovos. Aí no meio da manhã um iogurte, na hora do almoço um pedaço de bife, no meio da tarde mais um iogurte e um ovo. Cara, não dá, entendeu? Eu não ia conseguir ingerir a quantidade de proteína que eu precisaria. Principalmente, sabe aonde que é um problema para mim? No meio da tarde eu tô no meio do hospital. Eu teria que comer um iogurte. Não tenho geladeira andando comigo, eu não ando com uma geladeira nas costas. Ou eu teria que comer um sanduíche com 2 fatias de queijo branco. Também não tem onde levar esse sanduíche. Entendeu? O que eu consigo fazer? Eu consigo levar um frasco com 3 scoops de whey, que eu pego a água do bebedouro e tomo. Então, eu tomo ali o whey protein geralmente no meio da tarde, para que o meu lanche da tarde tenha um componente proteico e eu consiga atingir perto de 2. Sinceramente, acho que eu nem chego lá, entendeu? E olha que eu como proteína... Eu como proteína em quase todas as refeições do dia. No café da manhã tem alguma fonte, no almoço tem alguma fonte, na janta Mesmo tem assim alguma é fonte. difícil, né? Mas assim, e outra, eu não tenho um padrão beliscador. Eu gosto de grandes refeições. Então, cara, eu não vou no almoço comer 3 pedaços de filé de frango. Entendeu? Não me desce. Então, assim, pra mim, o whey protein entrou como um facilitador. Outra situação em que eu uso gel de carboidrato. Pô, vou correr uma maratona. Eu tenho que atingir lá 60 gramas por hora de exercício de carboidrato. Posso comer bananinha? Posso. Eu vou ter que comer uma bananinha a cada 20 minutos. Para mim é indigesto. E eu não tenho problema de estômago. Eu prefiro tomar o gel. Então, é um facilitador. Inclusive, o gel tem a possibilidade da cafeína, que eu acho super interessante como suplemento. Né? Já tomei creatina. Ele estava falando hoje no grupo de apoiadores. Sinceramente, eu achei o benefício um pouco questionável para a corrida. Para exercício físico de musculação, é super indicado. Eu senti força, ganhei massa muscular, mas fiquei mais pesado. Aí você vai ver, comprar uma creatina de qualidade não é das coisas mais baratas. Então, assim, não é que estava me fazendo mal, mas chegou um momento que eu falei assim, cara, acho que não está me ajudando, vou parar. E parei, entendeu? Então, acho que é isso, assim, é uma análise do que você precisa. Tem gente que toma nitrato, betalanina, tá tudo bem. Só que precisa? Não. Não precisa. Eu acho que vale a reflexão sobre os objetivos da pessoa também, né? Porque eu já fiz treino longo que eu fiz a conta só de suplementos ali, foi uns R$ 100 tranquilos ali, entre o nitrato, a cafeína 5 isso. géis, o repositor eletrolítico ali,
pós, aí você faz a conta, deu uns 80, 100, cento e pouquinhos reais tranquilamente num treino Exato. longo. Aí, assim, se faz sentido para a pessoa naquele determinado momento, se é uma facilidade que ela quer e pode arcar com, tá tudo certo. Mas Exato. aí aquilo, corrida tem que ser simples, né? Exato. Então, e ela é simples, então ela não necessita de tanta coisa assim, Exato. né? Então, Não, até é isso. o Antônio Arruda, nosso querido Uhum. apoiador, ele fez lá uma chamada com o nutricionista dele e uma das coisas que mais me chamou a atenção, eu infelizmente esqueci o nome do nutricionista. Eu peço desculpas aí pro Antônio, que certamente vai ouvir esse episódio. Mas eu achei bem interessante. E uma das coisas que ele falou, né, ele começou a falar de umas projeções, a quantidade de marcas, a quantidade de gel de carboidrato que está sendo produzido, a quantidade de suplemento. Então, assim, é um mercado que está explodindo. Hoje você vira na esquina, suplemento tem mais que banca de jornal. Né? Daqui a pouco o pessoal está Uhum. tomando gel de carboidrato para andar com um cabo cachorro no quarteirão da casa. Uhum. Eu acho que tá rolando um exagero, sendo bem sincero. É. Gel de carboidrato, eu Uhum. pessoalmente, e aí alguém que não sou nutricionista, alguém pode vir e falar assim, André, você tá errado. Tudo bem, comenta aqui sempre convido, desde que a discussão seja saudável, sinta-se à vontade para discordar. Você tomar gel de carboidrato por um treino de 1 hora? Eu acho Uhum. que não, cara. Sinceramente, porque vai melhorar minha performance. Cara, vamos treinar ali. Vamos colocar um desafio a mais aqui, correr 1 hora sem gel. Eu começo a pensar em gel Uhum. com 1 hora e 20 e, sinceramente, mais para 1 hora e meia, entendeu? Antes Tem gente que disso, exagera, né? uma hora e Já vi vinte gente tomar correndo, antes de um cara. treino, até menos de 1 hora, André. Já vi gente tomar um gel antes de um treino de 50 minutos e parar no meio para tomar outro, uma Exato. prova de 5K Não e tô tomar dizendo no que meio, tá não faz nem errado, mas sentido. precisa? Não, não precisa. Tá? Então, assim, Uhum. Sim. eu, pessoalmente, aí talvez tenha o componente do meu. Eu falo pão duro, gente, eu vou até explicar isso aqui. Eu falo É. isso, mas assim, não é que eu sou uma pessoa que valoriza os recursos. A gente trabalha pra caramba. Então, assim, eu não vou ficar gastando dinheiro à toa, tá? Então, assim, não é pão duro. Uhum. Eu sei gastar com as coisas que eu sinto Uhum. que tem o retorno necessário, assim, e obviamente quando eu posso, né? Sim. Mas assim, é a mesma coisa, assim, vou comprar uma Ferrari para andar em São Paulo da minha casa pro trabalho. Precisa? Não precisa, cara. Eu não vou comprar. Agora, Uhum. putz, eu amo carro, eu sou fanático pela Ferrari. Quer comprar? Compra. Não tem problema, o dinheiro é seu, Uhum. faz o que você quiser. Para mim não faz sentido. Eu penso assim com. Eu olho pro produto, o suplemento, como um produto. Então, assim, eu estou pegando meu dinheiro suado e estou trocando por algo na expectativa de um benefício claro. Em algum momento o Uhum. benefício ficou duvidoso, exemplo recente da creatina, pô, eu não vou gastar dinheiro com isso. Entendeu? E não é Uhum. a creatina que vai fazer. Graças ao meu trabalho, não é a creatina que vai fazer diferença na minha vida. Mas se não precisa, por que eu Uhum. vou gastar dinheiro com isso, cara? Entendeu? Eu penso assim. E outra, existe toda uma discussão e eu entendo essa discussão. A gente tem cada vez mais evidências. Estou me alongando aqui um pouco, mas acho que vale a pena. Comida processada, gente. Comida processada é o que, quanto maior o nível de processamento dos alimentos, pior é a nutrição e todos os parâmetros de obesidade, sobrepeso numa sociedade. Países de Uhum. cultura alimentar forte, em que os alimentos processados têm baixa penetração, tendem a ter pessoas mais saudáveis, maior longevidade, menor índice de obesidade, menor índice de resistência insulínica, menor índice de hipertensão, isso sem falar de neoplasia. Não estou dizendo aqui, pelo amor de Deus, que o suplemento dá câncer. Calma. Estou Uhum. dizendo que a gente tem que entender, é um alimento processado. Sim. Idealmente, se você fala assim, André, você como médico, você acha que é mais saudável uma banana ou um sachê de gel de carboidrato? Uhum. Eu acho que é uma banana, sendo bem sincero. Qual que é o problema da banana? Tem um monte de fibra. Você vai comer 6 bananas num treino, o que você vai acontecer? Você vai ficar totalmente estufado, talvez você tenha vontade no banheiro, dependendo da sua. Então o gel, de novo, é um Facilitador. facilitador. Então eu digo assim, Uhum. putz, eu vou consumir essa coisinha processada aqui, porque eu quero ter a facilidade de um carboidrato de rápida absorção, altamente disponível no formato de gel, que não tem fibra, eventualmente tem um pouquinho de sódio, eventualmente tem um pouquinho de cafeína, então é um consumo consciente. Não é ruim, não é bom, não Uhum. é nada, mas é um alimento processado. Whey protein é a mesma coisa, é um alimento processado. Né? Então, assim, Sim. a gente É. precisa. E não estou dizendo que é isso, assim. Não estou falando que faz mal, mas assim, eu tento evitar o consumo de alimentos processados de forma geral. Então é isso. É uma Uhum. coisa que eu tento. Por isso que também esse é um outro motivo pelo qual eu uso pouco suplemento comparado com pessoas que correm o mesmo tanto que eu. Né? Então, assim,
Não tô dizendo que eu tô Perfeito. E a certo, gente tem que tomar. é um perfil. Uhum. Sim, a gente tem que tomar cuidado também, André, com o que a indústria tenta nos vender, né? Porque, e hoje em dia, em média, um gel de carboidrato tá o quê? Uns R$ 10, né? E você Pra pode mais. consumir, por exemplo, Pra para mais, mais. uma bananinha açucarada, você vai pagar R$ 1, R$ 2 a bananinha, né? Alguma coisa do Exato. tipo. Repositores eletrolíticos, né? Que hoje em dia um sachêzinho vai custar uns 10, 12, R$ 15. Poxa, tem receita caseira do que você pode fazer e beber e o Sabe o efeito que é que quase tem o um monte mesmo. de Então, eletrólito? Fruta. é, Fruta. fruta. Termina Uhum, de correr e nada contra o repositor eletrolítico. Come uma manga. Ela é uhum, cheia de eletrólitos ali, cara. Cheia. uhum. Tem sódio, Olha tem lá. potássio, tem tudo que você precisa, cara. Come uma Uhum. fruta, entendeu? Já repõe Já carboidrato repõe junto, carboidrato né? junto, já tem fibra, já vai melhorar seu intestino, vai diminuir vai Uhum. aumentar a sua saciedade. Eu tô colocando isso aqui, mas assim, gente, eu não tô brincando, não. Todo treino, sabe o que eu faço? Meu pós-treino clássico. Laranja, cara. Pega uma Uhum. laranja, descasca ela, come aquela coisa cheia de líquido, tem açúcar, tem um monte de eletrólitos, entendeu? E de novo, não tô Uhum. demonizando os suplementos, tô dizendo que não precisa. Exato. É isso aí. Beleza. Murilo, eu pulei só pra explicar, tá? Eu pulei a 9 porque eu achei que é muito aberto, assim. Você quer responder a 9? Você que sabe. Uhum. Pode ser, pode ser. A 9, eu acho que é uma reflexão sobre a pergunta 9. Deixa eu ler ela aqui. Quanto tempo para correr uma prova? Né? Uma pergunta bem aberta mesmo, né? Mas assim, que é uma pergunta muito. Por que na pauta? Porque assim, é uma pergunta muito frequente, principalmente quando um novo aluno entra em contato comigo, né? Muitas vezes as pessoas, principalmente no começo de ano, né? Fazem as promessas de começo de ano, de final barra começo de ano. E aí o aluno ou a aluna vem até mim e fala assim: ah, quanto tempo eu levo para conseguir fazer uma meia maratona? Quanto tempo eu levo para fazer uns 42, né? Essas perguntas são muito, muito frequentes. E aí é o depende, né? E aí eu tento destrinchar quem é essa pessoa que está falando comigo. Então, para quem está nos ouvindo, né, e tem às vezes esses questionamentos, eu acho que vale a seguinte reflexão: quem você é? Qual que é o seu histórico? Uma pessoa virar para mim e falar assim: olha, quanto tempo leva para fazer meia maratona? E essa pessoa já fez provas de 10, de repente já fez uma de 15. Essa pessoa treina com regularidade há 1, 2 anos ali, 3, 4 vezes na semana. Minha resposta é uma, né? Olha, eu acredito que se você continuar assim frequente, se a gente conseguir ali evoluir volume de treino, carga de treino de forma progressiva e seu corpo responder bem a isso, eu acredito que daqui uns 3 meses você consiga fazer esses 21 quilômetros, né? Agora, se eu falar assim, ah, legal, você quer fazer uma meia maratona, mas me conta, você já corre? Ah, não. Eu faço caminhada e consigo correr ali, às vezes eu alterno trote e caminhada, consigo correr 3 minutos sem parar. Opa, peraí. E quantas vezes na semana você corre? Você treina 2 vezes na semana. Então a gente tem um longo caminho pela frente. Pode levar 1, 2 anos, talvez, né? Então varia muito. Então é uma pergunta que, na verdade, não tem uma resposta fechada, né? Por isso que realmente é uma pergunta muito aberta. Depende da pessoa, depende do histórico dela, não só de exercício, mas de lesões também. Total. Então a gente não tem uma resposta fechada, né? Uma preparação para um 5K pode ser de 8 semanas para alguém já experiente e pode ser também de 1, 2, 3 anos para uma pessoa, por exemplo, Exato. sedentária, obesa, que quer simplesmente se tornar uma pessoa mais ativa e perder peso, se tornar uma pessoa mais saudável, pode levar muito mais tempo. Não, exato. Não quero me alongar aqui. Também tem o como você quer correr essa distância. Você quer completar? Você tem alguma meta? Você já correu 3 maratonas e você quer ir pro pau fazer a sua melhor da vida? Isso muda Uhum. tudo. Então por isso que eu tinha Claro. pulado, porque eu achava que era uma pergunta que daria um episódio. Assim, inclusive, Uhum. a gente já tem assim, algumas coisas que conversa um pouquinho sobre calendário e tudo mais. Não é exatamente Uhum. esse tema, mas eu acho que é mais ou menos por aí. Vamos Uhum. para a última, Murilo. Pergunta Bora. 11. Essa aqui eu começo e Uhum. você termina, tá? Então, pode fazer a Tá. 11 para mim aí. É penúltima, na verdade. A gente tem a 12 também. Tá. Tem mais uma depois. Boa. Qual tênis eu devo comprar? Olha, isso aqui, primeira coisa, essa é a pergunta que eu recebo. Eu sempre tento responder. Muitos familiares e amigos me mandam essa pergunta.
E pra mim, me dá até frio na barriga, assim, sendo bem sincero. Porque, cara, olha só, olha a quantidade de variáveis. Cara, quanto que você quer investir? Aí geralmente você fala isso, a pessoa fala assim, depende. Assim, depende do quê? Você corre quantas vezes por semana? Eu corro, vamos pensar aqui num corredor intermediário. Ele corre 3 vezes na semana, corre entre 25 a 30 quilômetros por semana. Na minha opinião, esse cara pode ter um tênis só. Pode ter dois? Pode ter dois. Não vejo problema. Inclusive, pode ter 5, se ele quiser. Pode ter 10, Exato. Né? Mas assim, vamos partir do pressuposto que o cara não tá, como a grande maioria dos brasileiros, não tá... O dinheiro não chega... Pode ser que não chegue a ser um problema, pra muita gente é um problema, mas assim, não tá sobrando. Né? O cara quer o suficiente pra ele... Cara, você investe num... Aí você vai pra segunda onda de perguntas. Você é pesado? Você é leve? Você quer performar? Ou você quer só rodar? É uma pergunta que é praticamente que não dá para responder, entendeu? Agora eu diria, se você não é nenhum extremo, você é uma pessoa que corre 3 vezes por semana. Você não tá nem estritamente financeiramente restrito e nem tá dinheiro sobrando. Você não quer correr todo dia com tênis de placa, que seria um outro extremo. O que eu sugiro? Compre um tênis pau pra toda obra. Né? Aquele tênis que consegue te atender num treino mais intervalado, mais engajado e também consegue te atender nos treinos mais longos. É o que eu faço. E aí eu posso até citar um modelo aqui, eu não estou dizendo assim, comprem este tênis, pelo amor de Deus. Eu estou citando o modelo para dar um exemplo do que eu estou falando. Bom. Se você está começando, se você não for uma pessoa extremamente pesada, se você for muito pesado, compre um tênis de rodagem. Sei lá, um Nimbus, por exemplo. Não estou dizendo que o Nimbus é melhor que os outros. Ou um Vomero, um tênis que é aquele mais parrudo, que te dá mais sustentação, que vai te servir para rodar. Se você é uma pessoa intermediária, compre um tênis pau para toda obra. Exemplo, Nova Blast, é o tênis que eu mais tive na vida. Por quê? Porque eu não gosto dessa coisa de ter que ter um tênis para rodagem, um tênis para tiro, um tênis para não sei o quê. Eu tenho geralmente um tênis para treino e um tênis para prova. Esse é o André, né? E os tênis pau pra toda obra, eles têm essa vantagem. Você consegue fazer intervalado, você consegue fazer temporal, você consegue fazer treino longo, você consegue fazer rodagem leve. E você também pode, eu corri uma maratona, aqui ó, Maratona do Porto, aqui, corri com Nova Blast. Foi a melhor experiência? Não foi, eu prefiro correr com o meu Vaporfly, sendo bem sincero. Mas corri, numa boa. E deu tudo certo. Deu tudo certo. Então, assim, eu diria isso, assim. Tenta buscar um tênis mais genérico. Pô, tô gostando, tá legal, quer ter um tênis mais específico pro dia do intervalado? Aí você vai, compra um Super Trainer. Eu investiria primeiro, antes do Super Trainer, eu investiria num tênis de prova, sendo bem sincero. Tá? Então, assim, pô, eu só tenho um tênis pra toda obra. Qual que seria o próximo que eu compraria? Eu compraria um tênis pra prova, que não precisa ser com placa, tá? Mas se você quiser... Acho que vale a pena, acho que é interessantíssimo. O Murilo não tem tênis de placa, eu tenho e adoro, embora só tenha tido 2 na vida, né? Os dois da mesma linha. E é isso, assim. Acho que é muito difícil responder essa pergunta. Não sei o que você acha, Murilo. Não sei nem se eu consegui responder. Não, é complexo, e mesmo para mim, assim, né? Eu sou treinador, assim, e quando o aluno me pergunta, é muito complexo, né? Eu nunca tenho uma resposta fechada. Eu tenho que também ficar garimpando informação ali, entender, daí muitas vezes me pedem recomendações de modelos, né? E eu tenho que mandar ali, olha, talvez esse funcione, talvez não, mas assim, sempre faço as ressalvas que pode não dar certo, né? Porque tênis é indivíduo dependente, né? O que pode ser confortável para mim, pode não ser para o André, né? Nós temos biotipos totalmente diferentes, né? Então, pode não ser o mesmo conforto, né, para um para outro, a mesma resposta ali de eficiência nos treinos. A gente pode curtir modelos totalmente diferentes, e tá tudo certo, né? Até a Ana Azevedo, né, doutora aí em biomecânica, que a gente entrevistou aqui num episódio, ela fala, por exemplo, que realmente somente testando, usando no dia a dia para você saber se você se adapta bem àquele calçado ou não. O que dá para fazer já nos dá uma ideia que é interessante, né? É fazer aquele teste do conforto de calça ali, né? Você vai na loja, veste o tênis, anda ali, corre um pouquinho, dá um trotezinho e vê se pelo menos a forma dele se adapta bem ao seu pé, se é um tamanho interessante, se não é. Isso já te dá ali pelo menos um pontapé inicial de que pode
existir uma chance maior desse tênis servir bem para você. Porque se você já coloca ali, o tênis já aperta, ele é um tênis com, de repente, uma ponta muito estreita, e você tem um pé mais largo, então tudo isso você já consegue ver nesse conforto de calça, né? Mas, realmente ali, se vai ser um bom tênis para você ou não, é no dia a dia, é testando, colocar em jogo e ver se você está sentindo algum desconforto ou não. E aí, inclusive, uma das coisas que eu falo quando me perguntam, né? Eu falo assim, que tênis você tem? Ah, eu tenho 2, eu tenho esse e esse. Tá, você gosta? Ah, eu gosto desse, mas não gosto daquele. Aquele, quando eu corro, eu fico com dor na ponta do pé, fico com dor no tendão de Aquiles. Então tá, então vamos pegar esse que você se sente bem? Aí eu vou lá, quais são as características desse tênis? Ah, ele pesa tanto, ele tem um drop tanto, é uma borracha E assim, mesmo assim não é assada. garantia Então, de nada. não é garantia, mas aí Cara, muitas vezes eu falo, olha, compra um parecido, vai no mesmo, vai no modelo com características semelhantes, né? Agora, quando é uma pessoa que está começando, está ingressando no universo da corrida, a sua dica é maravilhosa. Vai para um tênis pau para toda a obra, com características intermediárias, não vai para um tênis minimalista, não vai para um tênis exatamente. super alto, do drop Maximalista. 12, 14, né? Não vai. Não vai para um tênis de placa, não vai para um tênis nem muito pesado, nem muito leve, vai para um meio termo que provavelmente vai te atender. E aí, a partir disso, você vai, opa, deixa eu tentar diminuir um pouquinho o drop e ver como eu respondo. Deixa eu pegar um tênis um pouco mais leve para fazer prova, uma borracha um pouco mais responsiva, e aí você faz teste. Mas parta desse ponto neutro ali, né, mais intermediário, e vai fazendo as suas adaptações. E com o tempo você vai perceber. Eu tive um tênis que eu acho que foi o único tênis que, assim, cara, eu me recomendaram, falaram, cara, é ótimo, custo-benefício espetacular. Eu achei horrível, que foi o tal do Kinvara da Saucony. Horrível, com todo respeito, né? Não tô dizendo que Saucony é ruim, mas esse modelo especificamente eu achei horrível. Um tênis duro, seco, horrível, horrível. Usei pra ir na academia durante um tempo, de tão duro que ele era, servia bem. E o pessoal achava ótimo. Nossa, é um daily trainer. Cara, e aí você vai falar, não tem, é gosto. É gosto. O que eu percebo com o tempo, isso é outra coisa que você vai desenvolver. Hoje eu percebo, eu não gosto nem do molenga e nem do duro, eu gosto do meio termo. De preferência, algum grau de compressão, mas com responsividade. Tenho preferência por tênis mais leves, mas por quê? Eu não gosto daquele tênis parrudo, todo acolchoado, mas também eu tenho que dizer, eu sou leve. Então, cada um é cada um. Não dá, eu vou falar aqui da minha experiência. É que nem eu querer provar pra alguém, por A mais B, que Led Zeppelin é a melhor banda do mundo. Eu acho, é indiscutível isso pra mim. Inclusive, eu acho que quem discorda tá errado, mas eu não posso mudar a opinião das pessoas. Entendeu? Tênis é muito pessoal, cara. Tem outra coisa que as pessoas às vezes me buscam conhecimento, que é pra investimento. Assim, cara, também é outra coisa, assim, pra mim, se você pegar a minha carteira de investimento, a maioria das pessoas vai achar que eu sou louco. Mas é porque eu tenho um perfil específico. Então, cara, é muito individual. Quem é você, qual a idade que você tem, qual é o seu objetivo, o que você está buscando. Então é isso, assim, é muito difícil dar esse tipo de conselho. Eu acho que a gente cobriu bastante coisa, Murilo. Acho que vale a pena a gente encerrar. A gente já passou com folga de 1 hora aí. A gente deixa as próximas perguntas para um segundo episódio. Eu quero convidar a quem veio até aqui para comentar. A gente tem aí assim, eu peço sempre para comentar. O pessoal tem comentado cada vez mais, mas eu queria que vocês comentassem ainda mais. Então manda nem que seja um gostei ou não gostei, tá tudo certo. Alguma dúvida que você quer que a gente faça num próximo episódio, comenta aí. Não se esqueça de seguir a gente no Spotify. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube. Gente, eu não acompanho no YouTube. Tudo bem, você tem aplicativo no seu celular? Então entra lá agora e clica se inscrever no canal. Vocês não têm ideia o quanto vocês estão ajudando a gente ao fazer este simples ato gratuito. Tá? Então, gente, se vocês gostam da gente, vocês acham que a gente está ajudando, a gente respondeu aqui várias perguntas. Então entra lá e se inscreva no canal. Não deixe de acompanhar a gente também no nosso Instagram. Lá a gente tem conteúdos inéditos que são cada vez mais conteúdos. A gente aumentou o número de conteúdos semanais. Está crescendo cada vez mais, tem chamadas para os episódios, tem enquetes perguntando temas para os próximos episódios. De vez em quando eu abro uma caixinha de perguntas lá para responder dúvidas, então vale muito a pena acompanhar a gente por lá. E por fim, gente, não deixem de cogitar, avaliar a possibilidade de se tornar apoiadores. Isso é uma coisa que, assim, sinceramente, é o que mantém esse projeto vivo.
Embora respirando por aparelhos, a gente conta aí hoje em dia com quase 50 apoiadores, mas a gente precisava pelo menos dobrar esse número para que esse projeto fosse realmente sustentável. A gente está ainda longe da nossa meta no Apoia, estamos entre 25% e 30% da meta. A gente precisa atingir essa meta no Apoia até o final de 2026. Então, se você gosta do que a gente faz aqui, e se você puder, é claro, considere se tornar apoiador. Você vai ter acesso aos episódios bônus, que já são 13 e irão aumentar. Em breve vai ter 50, 100 episódios bônus lá, porque a gente está continuando com o projeto. Além disso, gente, acho que o principal, talvez até mais que os episódios bônus, o nosso grupo de apoiadores, o Pelotão Quilômetro 41, onde a gente troca figurinhas, onde a gente traz pautas, é realmente um lugar onde as pessoas contam as suas conquistas, externam as suas frustrações, e aonde tem uma verdadeira comunidade de corredores que apoiam uns aos outros. Isso que é o mais legal. A gente está com vários projetos, muitas ideias, a gente tem que ter cautela no que a gente promete, porque se a gente prometer, a gente tem que entregar, mas a gente tem uma comunidade crescente lá. E por fim, gente, não deixem de seguir a gente também no Strava, tanto no nosso Strava pessoal, quanto o Pelotão Quilômetro 41 é fechado para apoiadores. Então torne-se apoiador para entrar no nosso clube de corrida lá do Pelotão Quilômetro 41. É isso aí. Muito bom, André. Maravilha, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Encontre o seu motivo para continuar correndo. Nos encontramos no próximo Quilômetro 41. Muito obrigado. Valeu, Murilo. Valeu, André. Até a próxima. Se você gostou desse episódio e se o podcast Quilômetro 41 ajudou você nessa sua jornada como corredor, deixe qualquer quantia no nosso Apoia-se. É por meio dos nossos apoiadores, que inclusive os nomes estão aparecendo aqui ao lado, que este projeto é sustentável. A gente tem uma meta, estamos muito longe de atingir essa meta, mas você pode fazer a diferença com o valor que couber no seu bolso. Ao se tornar apoiador, você terá acesso aos nossos episódios bônus mensais, você terá acesso ao nosso grupo fechado, o Pelotão Quilômetro 41, e principalmente você estará contribuindo para que este projeto 100% independente, que busca trazer conteúdo científico para tornar sua jornada como corredor melhor, continue, para que ele não acabe. Então, se não for fazer falta para você, considere se tornar apoiador. Muito obrigado.